Vamos fazer então a gravação da nossa aula e o nosso boa tarde a cada um de vocês. Nós vamos retomar o estudo das reações químicas, recapitulando mesmo, até porque nós vamos ter o nosso trabalho avaliativo na próxima semana, na sexta-feira, tá? O de matemática é hoje, viu, Gabriele? Não sei se você já sabia. Paula Vitória. Eu vendo ainda aqui a ausência de alguns, infelizmente. Depois fica difícil a gente fazer esse trabalho avaliativo com quem não justifica, tá? Sim, e antes da gente começar aqui o nosso estudo da química, eu gostaria de lembrar, ontem eu já tinha frisado, hoje novamente, frisei aí no grupo de vocês, que a Olimpíada de Astronomia, a OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia, está ainda com as inscrições abertas. Quem quiser participar, eu estou fazendo a inscrição. Já fiz a inscrição de alguns de vocês, Hugo Vitor, Matheus, mais alguns meninos do médio me enviaram também o nome, dizendo que queriam participar, alguns do oitavo. E se mais algum de vocês quiser participar, as provas serão dia 12, viu, Matheus? Dia 12. Aí, a partir da meia-noite, o sistema, a plataforma lá já abre e vai até as 23 horas. Aí você me pergunta, e tem um horário certo para fazer essa prova? Você vai ficar a seu critério, tá? Até porque dizem que a prova tem estilo diferente de um para o outro. A prova tem um tempo limite também. A partir do momento que você entra lá na plataforma da OBA, você vai ter 2 horas no máximo, tá? Para você responder a sua prova, tá? São 2 horas apenas para você responder a sua prova. Então, como vocês à tarde estão no período de aulas da escola, então poderão pegar essas 2 horas no turno da manhã, ou quem sabe até à noite, para resolver para participar desta Olimpíada. Tá bom, gente? Então, o que eu preciso, caso mais alguém queira fazer inscrição? Você pode enviar aí no privado o nome completo, a data do nascimento, dia, mês e ano, o CPF, se tiver, se não tiver, não tem problema. Se você quiser ficar recebendo informações, você manda o seu e-mail também e diz a série para que eu não me perca, para que eu possa, assim, fazer a inscrição, tá? E ao mesmo tempo, após fazer a inscrição, eu estou devolvendo a vocês a ficha de inscrição. Inclusive dos que já fizeram, eu devolvi, viu, Hugo, Matheus, já devolvi aí para vocês. É bom que vocês estejam entrando lá na plataforma da OBA para ver realmente as informações. Inclusive, eu acho que mandei um PDFzinho que... Boa tarde, Alana. Mandei um PDFzinho. Alana, você esteve ontem na aula? Não, né? Faltou ontem, não foi? Então, eu mandei um PDFzinho com todos os informes, viu, Hugo? Ouviu, Matheus? Dei uma lidazinha naquele PDF para vocês se inteirar de todos os informes, de todas as informações sobre essa Olimpíada. Aí alguém poderia me perguntar, né, aqui do nono, assim como os do... Alana, você esteve ontem, na aula de ontem? Que eu não vi sua frequência. Leia lá para você se inteirar tirar todas as dúvidas, tá? Saber como entrar. Inclusive, acho que no próprio cartãozinho tem lá indicando o site, por onde você entra, como você participa. Ok? Qualquer dúvida, vocês depois podem estar me repassando. Bom, gente? Então, vamos ao nosso PDFzinho das reações químicas de hoje. Recapitulando essa parte inicial, o conceito de reação química é um fenômeno químico que
ocasiona a formação de novas substâncias. A gente pode chamar uma reação química simplesmente de uma transformação química, ou fenômeno químico, ou apenas reação química. Uma reação química ela é representada através de uma equação química, e em uma equação química é interessante você perceber que ela é composta de duas partes. A primeira parte, a que fica antes da seta, acompanhe aí, a que fica antes da seta, que a gente chamou de reagentes, tá? E a parte que fica após a seta, que eu chamo de produto. É interessante saber também que em uma equação química, a quantidade de elementos que participam dessa reação química tem que ser igual à quantidade de elementos resultantes. Lavoisier dizia que a massa dos reagentes tem que ser igual à massa do produto. E caso a expressão ou a equação não esteja equilibrada, não tenha a mesma quantidade de elementos entre os reagentes no produto, ele diz que você faça o balanceamento. Na hora de você fazer o balanceamento, tem que obedecer a algumas regras. A regrinha principal que a gente já havia explicado, e eu friso novamente, é você seguir o bizu, a palavra macho, M-A-C-H-O. O que quer dizer esse macho? Que primeiro você tenta equilibrar os metais, persistindo o desequilíbrio vai equilibrar os ametais, posteriormente o carbono, depois o hidrogênio, por último o oxigênio, tá? Aqui ele colocou metais, igualar os metais e os não metais, igualar o hidrogênio, tá? E o oxigênio. Mas se você seguir a expressãozinha, como eu disse, macho, metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio, não tem como errar. Perceba nesta equação química aqui, em que o cloreto de alumínio reagindo com o hidróxido de magnésio, resultando o hidróxido de alumínio mais o cloreto de magnésio, a gente tem um desequilíbrio, por exemplo, no cloro. O metal aqui, no caso o magnésio, ele está equilibrado. Eu tenho um magnésio. O desequilíbrio vai para o cloro. São 3 cloros e 2 cloros. Então, você observa que desse lado eu tenho 3 cloros pelo índice. Do outro lado eu tenho 2. Então, esses elementos eles vão estar trocando de lado na equação. Tá bom? Então, olhe bem, o 3 aqui do cloro, ele vai passar para o outro lado da equação, para o composto onde está presente o cloro. Então, você colocou aqui o 3, eu coloquei aqui o 3, inclusive destacando, de cor vermelha, tá? E o 2, que estava desse lado aqui, o índice do cloro desse lado, ele vai passar como coeficiente do outro lado da equação, no composto onde o cloro estava presente. Quando você fez isso, observe, 2 vezes 3, fiquei com 6 cloros. Do outro lado, 3 vezes 2, 6 cloros. Mas quando eu fiz isso, eu acabei desequilibrando o magnésio, que é um metal, tá? Eu coloquei o 3 aqui, então ele serviu tanto para o cloro quanto para o magnésio. Nesse caso, faz-se necessário colocar o 3 do outro lado da expressão, para que haja o equilíbrio, tá? E quando eu coloquei o 2 aqui para igualar a quantidade de cloros, eu acabei desequilibrando também o total de alumínios. Por esse motivo, você observa que eu tenho 2 alumínios desse lado, logo vou precisar igualar, colocando também o coeficiente estequiométrico 2 antes da forma. Pronto. Coloquei os coeficientes, é só você analisar agora. Perceba, fiquei com 2 alumínios entre os reagentes e no produto, fiquei com 6 cloros entre os reagentes e no produto, 3 magnésios de um lado e 3 magnésios do outro lado. Já o oxigênio, nós ficamos com 6, é só você observar que esse 3 aqui, você multiplica pelo 2, que dá, portanto,
6 oxigênios. Do outro lado, também 2 vezes 3 deu 6 oxigênios. Já o hidrogênio, aqui 3 vezes 2 também deu 6. Do outro lado, 3 vezes 2 também 6. Então, aí a equação ficou balanceada, tá? Nós falamos também durante as nossas aulas, qualquer dúvida, gente, pergunta, tá bom? Não leva dúvida para casa, não. Não fica com dúvida, não. A gente falou de alguns símbolos que estão presentes nas equações químicas. Esse triângulo, ele indica aquecimento. Ele indica presença de calor, certo? Então, observe esta equaçãozinha aqui, em que duas moléculas de gás hidrogênio reagiram com uma molécula de gás oxigênio. Olha a presença do triângulo sobre a seta. Quer dizer, está sendo aquecida essa mistura. Nós vamos ter como resultado a produção de duas moléculas de água, tá? Então, gás hidrogênio mais gás oxigênio produz água. Só que ele não vai produzir só uma molécula de água. Como você pôde perceber, ele produziu duas moléculas de água. Essa letrinha, que a gente é uma letra grega, que tem o nome de lambda. A lambda, com o B mudo, né? Lambda, ele indica a presença de luz. E a luz, ela acelera esse processo de reação. Eu peguei aqui a equação da fotossíntese. Foca bem nessa equação, ó. 6 moléculas de gás carbônico na presença de 12 moléculas de água. Quando tem a presença de luz, a planta vai reagir e produzir o seu próprio alimento e liberar o nosso, liberar o gás oxigênio, a água, sei lá. Água também, né? Na realidade aqui, o que houve nessa reaçãozinha aqui foi a produção do próprio alimento, do vegetal, que é a glicose, C6H12O6, e a produção de 6 moléculas de água. Há quem diga que possa ser liberado também o gás oxigênio. Por esse motivo, a gente sempre se sente bem quando está embaixo de uma árvore, né? Porque a árvore, ao produzir a fotossíntese, ela acaba liberando o gás da nossa respiração. Mas, na realidade, o que a gente está focando aqui, o que a gente está lembrando, é a presença dessa letrinha grega, a lambda, que indica a presença da luz. Já a setinha para baixo, assim, de uma forma bem vertical ou inclinada um pouquinho, ele indica a formação de uma substância insolúvel, ou seja, um precipitado. Olha aqui o exemplo na equação. É o nitrato de prata no meio aquoso. Quando ele reagiu com o cloreto de sódio também no meio aquoso, ele produziu cloreto de prata. Olha a setinha, indicando que esse cloreto de prata é o insolúvel, é a substância sólida. E a outra substância aquosa, o nitrato de sódio. Beleza? Compreendido? Já a setinha vertical para cima, ou inclinada um pouquinho para a direita, ela indica a formação de um gás, ou produto volátil, ou um produto instável. Olha o exemplo que eu destaquei aqui para vocês. Nós temos aqui o ácido clorídrico no meio aquoso, mais o sulfeto de sódio, também aquoso. Esses dois elementos reagiram produzindo o ácido sulfídrico. Olha só o ácido sulfídrico, ou sulfeto de hidrogênio, se você quiser chamar assim, que é uma substância volátil, mais a substância aquosa, o cloreto de sódio. Entendido? Então, a setinha para cima está indicando que esse H2S é a substância volátil, é a substância que evapora, tá? Já uma setinha, um duplo sentido, né, para a direita, para a esquerda, que pode ser representado dessa forma ou desta outra maneira, ou ainda desta outra terceira maneira, indica que aí você tem uma reação reversível. O que quer dizer reação reversível? Que ela pode ocorrer no sentido na qual reagentes se transformam em produto e no sentido no qual os produtos se transformam em reagentes. Quer dizer, é uma reação que ela pode acontecer nos dois sentidos. Como exemplo,
a gente pegou o gás nitrogênio com 3 moléculas de gás hidrogênio. Os dois reagiram produzindo 2 moléculas de amônia. Mas a amônia, principalmente se ela for aquecida, ela vai se decompor novamente no gás nitrogênio e no gás hidrogênio. Todos três, olha aí a presença do Gzinho, indica que nós temos uma substância gasosa, tá? Às vezes também, sobre a seta da equação química, nós encontramos a expressão CAT. Esse CAT significa o quê? Um catalisador. A presença de um catalisador. O que é um catalisador? O catalisador é uma substância que vai acelerar a reação química, ou seja, vai fazer com que a equação química aconteça de uma forma mais rápida. Eu coloquei como exemplo as 2 moléculas de monóxido de carbono quando elas se juntam ao gás oxigênio. Na presença de um determinado catalisador, esses 2 elementos aqui, essas 2 substâncias vão reagir, produzindo 2 moléculas de gás carbônico. A gente considera também como catalisador essa substânciazinha aqui, ó, o iodeto de potássio. O iodeto de potássio, ele faz com que a água oxigenada, H2O2, 2 moléculas de água oxigenada, que é chamada também de peróxido de oxigênio, ele reaja produzindo assim 2 moléculas de água e a liberação do gás oxigênio, tá? Então o catalisador aqui é o iodeto de potássio, tá? Esse aqui nós já havíamos comentado também, ele significa uma espécie em solução aquosa, no meio líquido. O Gzinho indica estado gasoso, o L estado líquido, o S estado sólido, e essa setinha, essa expressãozinha aqui indica corrente elétrica. Por exemplo, quando nós tivermos 2 moléculas de água sofrendo a ação da corrente elétrica, vai acontecer a quebra, ou seja, a separação do gás hidrogênio do gás oxigênio, tá? Esse processo, olha o nomezinho que ele recebe, eletrólise. Então, pode ser questão de prova. O que nós chamamos de eletrólise? É a separação ou é a decomposição, podemos ainda usar esse termo, a decomposição de um composto químico quando houver um acelerador, a corrente elétrica. Tá bom? Alguma pergunta? Ou tá tudo tranquilo? Tudo certo? Ok. Muito bem. Então, vou seguindo. Nós temos agora, eu destaquei aqui, os aceleradores de uma reação química. O que nós vamos considerar como aceleradores da reação química? Pergunta, gente, que eu não adivinho as dúvidas suas, não. O que são aceleradores de uma reação química? Eu citei aqui, dentre tantos outros, eu citei a temperatura, a superfície de contato, a concentração dos reagentes e os catalisadores, tá? Então, veja bem, a temperatura, ela faz com que uma reação aconteça mais depressa. Comprimidos efervescentes, por exemplo, eles se dissolvem mais rápido na água quente. Você pode, inclusive, fazer essa experiência. Você pegou dois comprimidos efervescentes, o Sonrisal, o Sonridor, sei lá, o Redoxon. Você pega um copo com água gelada e um copo com água natural, ou morna. Ao mesmo tempo, você coloca um comprimido em cada copo com água. O que você vai estar observando? Que aquele comprimido efervescente que foi colocado no copo com água morna ou água natural, ele vai se dissolver primeiro. Por quê, pessoal? Isso prova que a temperatura, sendo maior, vai provocar a reação mais rápida, tá? Então, a temperatura é considerada, sim, um acelerador de reação química. A superfície de contato. Vou continuar aqui com a história do comprimido.
Se você pegou o comprimido, pode ser o efervescente, né? 2 comprimidos. Um você coloca inteiro. Vamos pegar novamente 2 copos com a mesma água, a mesma temperatura. Pode ser água natural. Em um copo você vai triturar o comprimido e colocar os pedacinhos. No outro você coloca o comprimido inteiro. Qual é a conclusão que você vai observar? Que naquele copo com água, onde você colocou o comprimido triturado, quebrado em partículas menores, ele vai se dissolver mais depressa. Por quê, gente? A questão aqui já está dizendo, porque a superfície de contato com a água, com o meio líquido, é maior. Ao passo que no outro, que você colocou o comprimido inteiro, ele vai dissolver, mas um pouco mais devagar. Por quê? A superfície de contato não foi tão grande como no primeiro caso, quando você triturou o comprimido, tá? Também nós consideramos aceleradores de reação química a concentração dos reagentes. Principalmente produtos à base de amônia. Vocês sabem que produtos com amônia, amoníaco, eles removem sujeira, tá? Eles tiram a sujeira do piso. E vamos imaginar, você pega um copinho, 2 copinhos. Vamos considerar 2 copinhos de um produto de amônia mesmo, um produto de limpeza, um detergente. E você adiciona um desses copinhos em uma certa quantidade de água. Você pega um baldezinho com uma quantidade, com 1 litro de água, por exemplo, colocou ali aquela amônia, ou aquele detergente. No outro baldezinho, com um pouco mais de água, você coloca a mesma quantidade de detergente. Qual dos dois vai limpar com mais facilidade a sujeira? O que tem menos água ou o que tem mais água? Óbvio que aquele que tem menos água. Por quê, gente? Porque nesse caso você percebe que há uma concentração maior de reagentes naquele recipiente, naquele balde que contém menos água. Então tem pouca água para uma certa quantidade de detergente. Já o outro, ele tem mais água. Ele vai fazer também a limpeza? Vai. Só que de uma forma mais lenta, ou talvez você precise esfregar um pouco mais para poder remover a sujeira. Entendido? Então, isso aí é o que a gente chamou de concentração dos reagentes. E nós já falamos ali também dos catalisadores, que são aceleradores de reação química, e dentre eles eu citei o iodeto de potássio, que a gente até mostrou lá naquela equaçãozinha ali acima, quando a água se decompôs, quando a água oxigenada se decompôs em água natural e gás oxigênio, tá? Mas eu quero focar nesse detalhezinho bem aqui, ó, que todos os seres vivos, eles possuem enzimas que aceleram as reações. Basta você verificar o que ocorre quando você coloca água oxigenada num ferimento. Quando você coloca água oxigenada num ferimento, você percebe a formação de bolhas, como se tivesse ali se desprendendo um gás. Na realidade, é um gás que está sendo desprendido. Por que acontece isso? Por conta da reação. Da reação da água oxigenada ou do peróxido de oxigênio com esse catalisador natural do nosso organismo. Com essa enzima. Inclusive chama-se popularmente de catalase. No nosso organismo, existe essa enzima chamada catalase. Mas não apenas em nós, humanos. Nos animais, inclusive nos vegetais também. Tá? Se você cortou uma batatinha e despejou sobre essa batatinha inglesa, um pouco de água oxigenada, vai acontecer o mesmo processo. Ou seja, a reação vai acontecer de uma forma mais rápida. Por quê, gente? Por conta da presença desse acelerador da reação, que a gente chamou de catalase. Bom? Bom, nós falamos também durante a semana, foram 3 aulas que a gente tratou
dos tipos de reações químicas. Basicamente, esses 4 tipos de reações químicas. Inclusive, a gente brincou lá com aquela roleta na última aula, né? Com aquele carrote, podemos dizer assim. Então, nós vimos a reação de análise ou decomposição. O que é uma reação de análise ou decomposição? Se você pensar na etimologia da palavra, vai ver que decompor é você pegar um inteiro e transformar em diversas partes. Então, é exatamente isso que ocorre em uma reação de decomposição ou análise. Você tem uma substância que se transforma em 2 ou mais. Perceba aqui o caso do brometo de prata. 2 moléculas de brometo de prata, na presença da luz, olha ali a lâmpada, na presença da luz, acaba se decompondo em 2 moléculas de prata e 1 molécula de bromo. Certo? Olha aqui outro exemplo. Nós temos agora o carbonato de cálcio. Quando for aquecido, olha aí a presença do triângulo. Quando vai aquecido, ele se decompõe. Ou seja, ele se transforma em óxido de cálcio e gás carbônico. Então, um composto se transforma em 2. Isso é o que eu chamei de análise ou decomposição, tá? O outro tipo de reação química foi o de síntese ou adição. Pensa no significado da palavra adição. Síntese é você pegar 2 coisas e somar. Então, agora é o contrário da análise ou decomposição, tá certo? Perceba, por exemplo, se você juntar enxofre com gás oxigênio e aquecer essa mistura de enxofre e gás oxigênio, você vai ter a formação dessa substância. É o dióxido de enxofre, tá? Inclusive, há uma liberação de um odor terrível, né? Por conta da presença do enxofre, que você sabe que enxofre fede pra caramba. Então, aí você teve 2 compostos se transformando em um único. Reação de síntese ou adição, tá? Alguma pergunta? Tá todo mundo dormindo? Ave Maria, ô povo que não me diz nada. Olha aqui, deslocamento ou simples troca. O que significa deslocamento? Deslocamento quer dizer que um elemento vai se desprender de um composto e vai se ligar a outro. Ou simples troca. Ou quando ele disse simples troca, você já imagina que há uma substância simples reagindo com uma substância composta. Qual é o resultado disso? É a formação de uma nova substância simples e uma nova substância composta, tá? Eu acredito que com 4 aulas que eu bato na mesma tecla, eu acredito que ninguém vai ficar com dúvida nenhuma, não. Eu acredito que na avaliação todo mundo vai tirar 10. Peguei o seguinte exemplo. Acompanhe. H2SO4. O que é o H2SO4? É o ácido sulfúrico. O que foi que aconteceu com o ácido sulfúrico quando eu uni ao zinco? Eles reagiram. E aí houve exatamente esse deslocamento. O sulfato se desligou do hidrogênio e se ligou ao zinco, formando dessa forma o sulfato de zinco com a liberação do gás hidrogênio. Perceba, um novo composto, uma nova substância composta e uma nova substância simples. Portanto, deslocamento ou simples troca. Já a dupla troca ou permuta, você vai ter a reação aqui de 2 compostos formando 2 compostos, tá? Uma substância composta, olha aqui o ácido clorídrico, aquoso, mais o hidróxido de sódio. Quando você coloca água, a água nesse caso aqui vai servir como se fosse um acelerador. Vai fazer com que essa reação ocorra mais depressa. Então, essa reação ocorre de tal forma que o sódio vai se desligar do OH e vai se ligar quem? Ao cloro, ou seja, formando o sal, NaCl. E o hidrogênio aqui vai se ligar a outra partícula OH, ou seja, produzindo água.
Na realidade, essa reaçãozinha aqui, ela recebe o nome também de reação de, quem lembra? De neutralização. Olha, gente, isso são coisas simples que já era para você dominar. Quando a gente pergunta, já era para você me responder. Então, uma reação de neutralização. Por que neutralização, Vieira? Porque você tem um ácido, o HCl, reagindo com a base, o hidróxido de sódio. Qual foi o resultado dessa reação? A produção de um sal e água. Reação de neutralização ou reação de dupla troca ou permuta, tá? Eu acredito que você lembra também que em um dos nossos slides a gente falou de reação endotérmica e exotérmica. Lembrou desse detalhe? O que quer dizer uma reação endotérmica? É aquela reação que vai estar absorvendo calor, temperatura. E a exotérmica, ao contrário, ela vai estar liberando. Então, mais dois tipos de reações químicas que a gente leva em consideração. Bom, deixei por último, de propósito, as duas coisinhas extras que eu vou estar trazendo nesse momento. Duas leis das reações químicas. Ninguém tinha ainda falado nos mínimos detalhes sobre isso para vocês. A primeira lei, a gente falou por alto, chamada de Lei de Lavoisier ou Lei da Conservação da Massa, né? Mas eu já tinha sempre tocado nesses detalhes, que numa reação química, em um sistema fechado, aí você pensa, o que é um sistema fechado? Um sistema fechado seria um ambiente em que não permitisse o desprendimento ou o desaparecimento de nenhum dos componentes dessa reação, tá? Então, nessa reação química em ambiente fechado, a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos elementos do produto. De outra forma, essa lei que a gente também já havia usado, inclusive no ano passado, a frase, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, ela também explica essa lei de Lavoisier, ou primeira lei da reação das massas. Por exemplo, nós dissemos o seguinte, que 10 gramas de uma substância qualquer, uma substância A, reagiu com 15 gramas da substância B. 10 reagiu com 15 de B. Qual é o resultado dessa reação? O resultado vai ser 20 gramas de uma substância C mais a substância D. E aqui a gente lançou a seguinte pergunta. Resultou em 20 da substância C e qual vai ser a massa da substância D? E a perguntinha, qual a massa da substância D? Você faz mais ou menos assim. A substância A reagiu com a substância B, formando a substância C mais a substância D. Então, substitua A, B e C pelos valores. A são 10 gramas, B são 15 gramas. C são 20 gramas. D eu não sei, é o que eu estou procurando. Então, raciocina comigo. Quanto é 10 mais 15? 25. 25. Qual foi a massa resultante? 20. Então, está sobrando como substância D quantos gramas? 5, né? Aqui eu coloquei 3, mas por uma falha de digitação. Sobrou 5. Tá certo? Pois 10 mais 15 dá 25. 25 menos 20, é óbvio que a substância D vai conter 5 gramas. Tranquilo? Então, esse probleminha aqui envolveu a primeira lei das reações, ou a lei de Lavoisier, tá? Observe, por exemplo, aqui nessa reação em que o cobre reagiu com o enxofre, formando o sulfeto de cobre 2. Sulfeto de cobre 2. A massa do cobre é 63,5 gramas. Professor, não era uma unidade de massa atômica? Sim,
Mas, a partir de agora, nós podemos usar também esse termo, grama. 63,5 gramas de cobre, reagindo com 32 gramas de enxofre. Onde é que você vai descobrir esse peso, essa massa aqui? Alguém tem dúvida? Consulte a tabela periódica. Lá na tabela periódica vai ter não só o número atômico, mas também a massa atômica do elemento, tá? A massa do sulfeto de cobre 2 vai ser 95,5, tá bom? De acordo 95, vai dar 95,7, né? Ainda cometi esse equívoco aqui. Por que que vai dar 95,7? Porque você acaba somando 63,5 com 32. Tá certo? 63 com 32 dá exatamente 95. Não, tá certo. 95,5. É isso mesmo, 95,5. Porque tem que colocar vírgula abaixo de vírgula. Aí comprovou o que a gente está dizendo, que a massa dos reagentes é igual à massa do produto. Agora, para finalizar a nossa aula de hoje, a lei de Proust ou lei das proporções definidas? Com calma, vamos entender. A proporção entre as massas dos reagentes que participam de uma equação química é constante e independe, quer dizer, não depende da quantidade dos reagentes colocados para reagir. Dois ou mais elementos, ao se combinarem para formar determinada substância, conservam entre si proporções definidas, tá? E aí eu aproveitei o seguinte problema para focar não só a lei de Proust, mas também a lei de Lavoisier. Quando eu disse aqui, ó, verificou-se que 32 gramas de enxofre se combinam com 48 gramas de oxigênio para formar o óxido de enxofre. Letra A. Qual a massa de óxido de enxofre que se forma nessa reação? Ora, se são 32 de enxofre e 48 de oxigênio, então é só você somar. 32 mais 48 vai dar quanto? 80 gramas de óxido de monóxido de enxofre. Então, esse resultado aqui foi conseguido graças à lei de Lavoisier, graças às informações, aos estudos de Lavoisier. Já no quesito B, olhe só, a pergunta: qual a massa de oxigênio necessária para combinar com 48 gramas de enxofre? Então, você faz como se fosse uma regrinha de 3, tá? Se 32 gramas de enxofre reagem com 48 de oxigênio, não me interessa nem agora os 80 de Lavoisier. Vou trabalhar só Proust. Se 32 de enxofre reage com 48 de oxigênio, ele quer saber a massa de oxigênio produzida quando eu trabalhar com 48 gramas de enxofre. Então, multiplica cruzado. 32 vezes x igual a 48 vezes 48. Que dá quanto? 2.304, dividido por 32, que resultou 32 gramas de oxigênio, tá? Então, você percebeu aí uma proporção. À medida que eu aumentei a massa de enxofre, eu vou aumentar a massa de oxigênio. São grandezas diretamente proporcionais, na lei de Proust, tá? Se eu tivesse diminuído a massa do enxofre, o que iria acontecer com a massa de oxigênio produzida? Iria diminuir. Tá bom? Se eu tivesse duplicado a massa do enxofre, tivesse passado para 64, qual seria a massa do oxigênio? Seria duplicada. Ora, se está 48, então a massa resultante seria quanto? 96. Tá bom, meu povo? Então, baixa o PDFzinho para você ter por onde estudar. Tá bom, gente? Então, aqui a gente finaliza e até às 3 horas, quando eu vou estar apenas colocando o link da avaliaçãozinha. E aí, qualquer dúvida, você me faz no grupo. Tá bom, gente? Então, um abraço e até logo mais. Tchau, tchau.